O oceano parecia errado, e aqueles homens perceberam isso, pouco antes de desaparecerem. Em dezembro de 1945, 5 aviões militares da Marinha dos Estados Unidos partiram para um exercício de rotina sobre o Atlântico. Era algo simples, algo que já tinha sido feito dezenas de vezes antes, mas naquele dia, alguma coisa aconteceu. Algo que fez pilotos experientes perderem completamente a noção de direção, como se o próprio oceano tivesse deixado de fazer sentido. E o mais estranho é que parte das últimas transmissões deles ainda existe. Gravações curtas, fragmentadas, cheias de interferência. Homens tentando entender onde estavam, enquanto lentamente desapareciam no céu escuro. Hoje, o caso ficou conhecido como Flight 19. E mesmo depois de décadas, ninguém consegue explicar exatamente o que aconteceu com eles, porque não foi apenas um acidente. Pelo menos, não parecia um. Na tarde de 5 de dezembro de 1945, o clima na base aérea de Fort Lauderdale parecia normal. Os hangares estavam movimentados. Mecânicos caminhavam de um lado para o outro. Motores eram testados. O cheiro de combustível pairava pesado no ar. E em poucas horas, o sol começaria a desaparecer no horizonte do Atlântico. Naquele dia, 5 bombardeiros TBM Avenger foram preparados para um exercício de treinamento. A missão era simples: voar para leste, realizar um bombardeio de prática, depois virar ao norte, e então retornar para a Flórida. Nada incomum, nada perigoso, pelo menos no papel. O líder do grupo era Charles Taylor, um piloto experiente, veterano da guerra, alguém acostumado a navegar sobre o oceano. Os outros homens também já tinham voado antes, não eram iniciantes, e talvez seja exatamente isso que torna tudo mais estranho. Porque pilotos inexperientes se perderem faria sentido, mas homens treinados desaparecendo juntos em céu aberto é outra coisa. Pouco depois das 2 da tarde, os motores começaram a rugir. Um por um, os aviões deixaram a pista e desapareceram no céu cinzento. No começo, tudo parecia normal. As primeiras etapas do treinamento foram concluídas sem problemas. Os aviões mantinham formação. O rádio funcionava. O oceano abaixo deles refletia a luz fria do fim de tarde. Mas então, algo começou a mudar, e ninguém percebeu exatamente quando. Horas depois da decolagem, uma transmissão chegou à torre. A voz parecia confusa, desconfortável. O piloto dizia: "Não conseguimos ver terra." Isso por si só já era estranho, mas não impossível. O problema veio logo depois. Tudo parece errado. Durante alguns segundos, houve apenas estática, um ruído baixo, como vento atravessando metal. Então outra frase: "Nem o oceano parece como deveria." É difícil explicar o impacto disso, porque não era uma mensagem dramática. Não parecia alguém tentando criar pânico. Parecia pior. Parecia um homem genuinamente confuso, como alguém olhando para algo familiar que de repente deixou de ser reconhecível. Na torre de controle, os operadores começaram a tentar entender o que estava acontecendo. As instruções eram simples: voar para o oeste, seguir o pôr do sol. Mas as respostas que voltavam pelo rádio ficavam cada vez mais estranhas. Charles Taylor acreditava que suas bússolas haviam parado de funcionar. Ele dizia que não conseguia identificar a direção correta. E aos poucos, a comunicação começou a soar menos como um treinamento e mais como pessoas tentando escapar de alguma coisa invisível. Enquanto o céu escurecia, o clima piorava. Nuvens baixas começaram a cobrir o oceano. O vento aumentou. E o Atlântico, que já parecia vazio durante o dia, começou a parecer enorme, escuro, sem fim. Existe algo particularmente perturbador sobre voar sobre o oceano à noite, porque, diferente da Terra,
Não existem referências, não existem luzes, estradas, montanhas, apenas escuridão, acima e abaixo. Os pilotos começaram a discordar entre si sobre qual direção seguir. Alguns acreditavam que estavam perto da Flórida. Outros achavam que tinham ido longe demais para o Atlântico. As transmissões começaram a se sobrepor. Vozes interrompidas, estática, silêncio. Em determinado momento, um dos pilotos sugere simplesmente voar para o oeste. Mas Taylor hesita. Ele acredita que está sobre outro local, talvez as Florida Keys, talvez mais ao sul. E esse detalhe mudou tudo, porque se ele realmente acreditava nisso, então voar para o oeste significaria seguir ainda mais para o oceano. A partir dali, cada decisão parecia empurrar os aviões para mais longe, mais fundo, como se o grupo estivesse lentamente entrando em um lugar onde orientação já não importava. Conforme a noite avançava, as mensagens ficaram mais fracas, mais distantes, algumas quase impossíveis de entender. A interferência aumentava e, às vezes, o rádio simplesmente desaparecia por alguns segundos. Existe um trecho particularmente estranho das transmissões, onde um dos homens parece pedir que todos permaneçam juntos, porque o mar abaixo deles estava ficando violento. Eles sabiam que provavelmente precisariam pousar na água, e no escuro, sozinho, isso significava quase morte certa. Os TBM Avengers eram aviões enormes, pesados, difíceis de controlar em mar agitado, especialmente sem visibilidade. Os pilotos ainda tentavam manter a calma, mas o tom das vozes já tinha mudado. O treinamento havia acabado há muito tempo. Agora, eram apenas homens perdidos no meio do oceano, tentando encontrar qualquer direção que parecesse real. E então, veio a última transmissão. Quando o primeiro avião estiver com menos de 10 galões, todos nós pousamos juntos. Depois disso, nada. Só estática. O tipo de silêncio que parece durar mais do que deveria. Naquela noite, a Marinha iniciou imediatamente uma operação de busca. E isso deveria ter resolvido o mistério. Porque não eram apenas alguns barcos procurando no oceano. Era uma operação militar massiva. Aviões, navios, patrulhas, luzes varrendo a água durante horas. Mas o estranho é que nenhum destroço foi encontrado. Nenhum corpo, nenhum sinal dos aviões. Nada, como se eles simplesmente tivessem desaparecido. E então, algo pior aconteceu. Um dos aviões enviados para procurar o Flight 19 também desapareceu. Um hidroavião Martin Mariner, com 13 homens a bordo. Ele decolou pouco depois do desaparecimento do esquadrão e nunca voltou. Alguns navios relataram ter visto uma explosão distante naquela noite. Mas, novamente, nenhum destroço confirmado foi encontrado. De repente, o que já parecia estranho começou a parecer amaldiçoado. 2 desaparecimentos, na mesma região, na mesma noite, como se o oceano tivesse engolido tudo. Com o passar das décadas, as teorias começaram a surgir. Erro humano, tempestades, falha de instrumentos, desorientação espacial. Tudo isso é possível. E, honestamente, talvez uma combinação dessas coisas realmente explique o caso. Mas existe um detalhe difícil de ignorar. Pilotos militares treinados, acostumados ao oceano, não costumam descrever o céu e o mar como errados. Essa palavra ficou, porque ela parece carregar algo além de simples confusão. Como se por alguns momentos, aqueles homens tivessem sentido que não estavam mais reconhecendo o mundo ao redor deles. Talvez fosse apenas exaustão. Talvez medo. Talvez o oceano à noite realmente consiga distorcer completamente a percepção humana. Ou talvez exista alguma coisa particularmente desconfortável naquele trecho do Atlântico. Algo que transforma distância em desorientação, silêncio em pânico e o horizonte em vazio absoluto. Hoje,
O caso do Flight 19 ainda é lembrado como um dos desaparecimentos mais estranhos da história militar americana. E talvez o mais perturbador não seja o fato de que aqueles aviões desapareceram, mas sim a forma como eles desapareceram, sem violência, sem testemunhas, sem resposta definitiva, apenas vozes. Lentamente ficando mais distantes no rádio, homens tentando encontrar terra, enquanto o céu escurecia ao redor deles. E em algum lugar, sobre aquele oceano enorme, um piloto olhando para baixo e percebendo que alguma coisa parecia errada.